De volta e direto ao plenário do STF. Senhores ministros, eu passo a palavra ao ministro Nunes Marques para o voto. Uma coisa que não... Está o ministro Nunes Marques? Ministro Nunes Marques, precisa abrir o som. Vossa Excelência vota agora nesse processo. Presidente. Pois não, ministro Gilmar Mendes. Presidente, antes do voto do ministro Nunes Marques, pedindo todas as vênias, eu gostaria de fazer algumas considerações ainda a propósito do voto do ministro Dias Toffoli, considerando dúvidas que assaltam o meu espírito. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Escutei atentamente o alentado voto do ministro Dias Toffoli, mas inquietei-me com alguns aspectos da questão. Reputo, portanto, suscitá-los desde logo para que o balizamento das discussões nos votos subsequentes possa ser conduzido de forma clara. Bueno. Em primeiro lugar, o ministro Toffoli definiu que a apresentação artística nos eventos de arrecadação equivaleria a uma doação de campanha para fins de incidência dos limites fixados no artigo 23 da Lei 9.504 de 97. Ou seja, dado que os artistas não podem ser remunerados pelas suas apresentações, o concerto ou a performance artística ficaria equiparada a uma doação de serviço estimada em dinheiro. Como Sua Excelência relembrou, o artigo 23 fixa para limites de doações de pessoas físicas algo específico. Especificamente em relação aos serviços, esse limite é dado pelo parágrafo 7º do dispositivo, verbis. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimados em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Certo. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Parágrafo 7º. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedades do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40 mil por doador. A meu ver, não restou claro como a regra do parágrafo 7º do artigo 23 da Lei 9.504 poderia ser compatibilizada com a realização dos eventos de arrecadação de campanha, dado que a participação do artista em si seria considerada doação e, enquanto tal, estaria submetido ao limite previsto de R$40 mil. Certo. Não precisamos ser grandes iniciados no mercado de produção musical para saber que um show de um cantor renomado, uma dupla sertaneja ou uma banda de sucesso, enfim, qualquer desses participantes, cobram bem mais do que R$40 mil. Só custará menos que R$40 mil se nós começarmos já no terreno da economia criativa, começando já a manipular o próprio valor. Isso seria simplesmente formalmente declarado. Qualquer artista desses de renome, obviamente, estão cobrando aí acima de 100 mil, e claro que eu estou sendo modesto. Esse é um ponto que me parece relevante, tendo em vista o disposto no parágrafo 7º do artigo 23, que precisa ser compatibilizado. Em segundo, e ainda na trilha de se valorizarem alguns elementos da realidade constitucional que me parecem pertinentes, fui tomado pela impressão de que essa liberação de eventos de arrecadação com a participação de artistas certamente levará a resultados que parecem incongruentes com o regramento do tema
sistematicamente considerado. Isso. Perceba, senhor presidente, que os 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, que ordinariamente seria o limite para a doação em dinheiro, parágrafo 1º do artigo 23, já citado, da Lei 9.504, seria facilmente ultrapassado em uma live de um cantor sertanejo que conta com 2 ou 3 milhões de inscritos em um canal de YouTube. Vou além. A depender da sorte do candidato, de suas conexões, a parceria com uma estrela de sucesso pode lhe render muito mais dinheiro em um único evento do que todo o financiamento público que lhe fora destinado pelo fundo. E sem querer ser maldoso, a inserção de grandes detentores de poder econômico nessa equação, e nós sabemos que as eleições muitas vezes viram um vale-tudo, deixa tudo mais tormentoso. Fico imaginando como a condição de ascendência em relação a 5 mil empregados pode pulverizar uma doação ilegal quando não lavar dinheiro mesmo. E é acreditar muito em Deus, acredito, e claro, todos nós acreditamos, achar que a Justiça Eleitoral tem condições de identificar todos esses possíveis arranjos. E, obviamente, que aqui há uma criatividade muito grande. Um terceiro e último ponto, presidente. Não quero por demais me alongar, mas é que o tema realmente é por demais instigante. Diz respeito à dimensão operacional, digamos assim, do novo entendimento proposto. Este tribunal proibiu a doação eleitoral de pessoas jurídicas. E convenhamos, a DIN 4.650, e convenhamos que a pejotização é uma realidade no mundo artístico. Isso é uma realidade. A participação de um cantor em um evento de arrecadação movimenta muito mais que uma só pessoa com um banquinho e um violão, mas dezenas ou centenas de pessoas. Ademais, se um determinado artista em geral contrata os seus shows celebrando contratos com uma pessoa jurídica da qual é sócio, esse mesmo artista oferecer o espetáculo como forma de doação de sua própria pessoa natural soa, a meu ver, como uma estratégia que caminha para algo, pelo menos, discutível. Daí perguntei para mim mesmo, estamos a relativizar o precedente firmado na ADIM 4.650? Vamos voltar à doação de pessoas jurídicas no caso de artistas e quejandos? Então, me parece que são pontos dignos de reflexão nesse contexto, presidente. A despeito da belíssima aula que nos brindou o ministro Dias Toffoli, mas pode ser que nós estejamos abrindo uma janela e muitas portas para a violação daquilo que até então se tinha como pacificado. Entendo que são muito procedentes as colocações de Vossa Excelência e gostaria de indagar se Sua Excelência, o relator, gostaria de fazer uso da palavra, ou eu posso passar a votação subsequente. Essa questão trazida pelo nosso querido decano, o ministro Gilmar Mendes, realmente foi também objeto de reflexões feitas por mim antes da liberação para a pauta e julgamento do caso. Ocorre que, neste ponto, eu me pautei pela jurisprudência que o próprio Tribunal Superior Eleitoral vem aplicando. E eu citei essa jurisprudência em meu voto. Daí o parcial provimento do ponto que diz respeito à arrecadação para a campanha. Eu mantenho um posicionamento de julgar parcialmente procedente para, dando interpretação conforme, fazer o distinguishing entre aquilo que é showmício e aquilo que é um evento de arrecadação para a campanha eleitoral. Eu mantenho a proposição final do meu voto, mas, sem dúvida nenhuma, enaltecendo o papel tão importante do decano em iniciar um debate e uma reflexão maior entre os colegas. Tá, muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Só não gostaria de deixar de conceder a palavra a Vossa Excelência. Então, passo a palavra agora ao ministro Nunes Marques.
presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado, senhora secretária da sessão, boa tarde a todos. Tratam os autos de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, em consórcio com o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e o Partido dos Trabalhadores, PT, contra disposições dos artigos 23, parágrafo 2º, 5, 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97, acrescidas pelas leis 11.300 de 2006 e 3.488 de 2017. As normas impugnadas dizem respeito à vedação de showmícios para propaganda partidária ou eleitoral. Os partidos requerentes postulam a declaração de nulidade parcial das normas, de modo que o Supremo Tribunal Federal afaste a proibição do artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97, na hipótese de um showmício ou evento similar ser realizado de modo gratuito, isto é, sem cobrança de cachê, e 2, assente que as normas impugnadas não obstam a realização de eventos artísticos e shows musicais voltados à arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Alegam os autores que as normas impugnadas implicam violação à isonomia, à proporcionalidade, à liberdade de expressão e à valorização da cultura. Pugnam, ademais, pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 12 da Resolução 23.551 de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentou os dispositivos atacados. Foi dado rito ao artigo 12 da Lei 9.868 de 99, a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, Presidência da República, Advocacia Geral da União se manifestaram a favor da constitucionalidade da norma impugnada. Essa é a história relevante do processo até aqui. Passo ao voto. A ação deve ser conhecida, pois proposta por entes constitucionalmente legitimados, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, contra dispositivos de lei federal em vigor e tendo como parâmetro de confronto à Constituição Federal. No mérito, observo que as normas impugnadas têm o seguinte teor. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 4º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de, inciso 5, comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Parágrafo 7º. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Verifica-se que o legislador proibiu a comercialização de bens ou serviços ou a promoção de eventos de arrecadação realizados por terceiros, que não o candidato ou partido político. E B, proibiu o showmício ou evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. A minhas leges, é claro. O intuito do legislador foi de evitar que, nas campanhas eleitorais, o uso de apresentações musicais e artísticas possa servir de elemento distrativo da atenção do eleitor para o encantamento da arte, em detrimento da gravidade da decisão que ele precisará tomar no dia das eleições. Está também dentro do escopo da norma assegurada a igualdade entre os candidatos, mediante a redução dos custos das campanhas. Como se sabe, os custos para a realização desses eventos são altos, e nem todos os candidatos e partidos podem arcar com eles. Assim, a prática dos showmícios acabava por beneficiar indiretamente os candidatos, os partidos ou coligações com maiores capacidades financeiras ou com maior penetração ideológica no meio artístico. A deputada Irine Lopes, ao proferir o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao projeto de lei 5.855 de 2005, que deu origem à norma impugnada, ressaltou esse ponto e ainda considerou modestas as modificações para o barateamento das campanhas eleitorais. Assim se pronunciou. A crise política que se abriu este ano, desnudando abruptamente mecanismos escusos de financiamento, deu dimensão dramática ao impulso por mudanças. O Senado, frente a esse quadro, escolheu adotar medidas de cunho restritivo, visando uma resposta imediata aos seus aspectos mais evidentes.
A proposta em exame, entretanto, apesar de aperfeiçoar pontos específicos, barateando as campanhas e estabelecendo mecanismos para a transparência das contas eleitorais, não ataca as causas que determinam o encarecimento das campanhas e nem permite reduzir o tráfico de influência entre empresas e candidatos. O uso deste mecanismo, digo eu, ainda que apenas internamente, ou pior, com o escopo de arrecadar recursos para a campanha eleitoral, favorece os partidos maiores, que são acriminados com quantias mais representativas de suas arrecadações. O intento do legislador foi de tentar igualar ao máximo as condições entre os candidatos, evitando o abuso do poder econômico e a influência pessoal dos candidatos dentro do universo artístico, bem como evitar maiores desigualdades entre os partidos no poder de captação de recursos eleitorais. Sem regras como essa, se instigaria a desigualdade entre os candidatos e entre os partidos políticos, com clara violação ao princípio da isonomia. Não há, na norma impugnada, nenhum propósito de cessear a atividade musical ou artística em geral. O que se proíbe é que essa atividade seja colocada a serviço de um programa eleitoral, pois a experiência demonstra que o poder de arrebatamento das apresentações artísticas, o êxito provocado pelas músicas em reuniões públicas, pode ocultar para o eleitor o verdadeiro propósito das eleições e as autênticas qualidades que devem ser apresentadas por um candidato para ser eleito. Aqui não está em jogo o nicho de mercado dos artistas. Não é o fato de a apresentação ser onerosa ou gratuita que a torna perniciosa para fins eleitorais, até porque, mesmo a apresentação gratuita, produz o efeito de desequilibrar a disputa entre os candidatos. A questão está, na verdade, no fato de que a apresentação artística e todo o contexto que ela envolve pode embotar a atenção do eleitor, desviando-a dos reais problemas que estão em jogo numa eleição para cargos públicos de alta responsabilidade no regime republicano e pode favorecer um candidato em detrimento de outros por razões totalmente estranhas ao debate democrático. A solução encontrada pelo legislador nessa perspectiva está perfeitamente dentro do espaço de conformação que a Constituição lhe oferece. Não se pode desprezar a circunstância de que os autores da legislação são parlamentares experientes, que conhecem a fundo o processo de convencimento do eleitorado e que certamente têm sólidas razões para vetar a associação entre o fascínio da atividade artística e a atividade político-eleitoral. Também não vejo como se possa dar interpretação conforme ao artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5º, para admitir showmícios para adeptos do partido em eventos de arrecadação. É que essa interpretação, na prática, eliminaria o parágrafo 7º do artigo 23, que proíbe showmício ou evento assemelhado para promoção de candidato, sem fazer qualquer distinção sobre se o evento é destinado ao público em geral ou exclusivamente aos partidários do candidato. Ora, o showmício privado em campanha de arrecadação é também uma forma de doação de campanha, no caso in natura, e o objetivo da lei foi evitar esse tipo de doação, em benefício do equilíbrio do processo eleitoral. Quando o artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5, afirma que as doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas em conta específica por meio da comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político, resta claro que eventos realizados por terceiros, que não o candidato ou o partido, estão excluídos do âmbito da aplicação da norma. Eventos realizados por terceiros, artistas ou não, para fins de arrecadação de fundos para a campanha, equivale à doação ilícita para a campanha e tem o potencial de desequilibrar as candidaturas, do mesmo modo que tem o showmício aberto ao público em geral. A circunstância de os eventuais assistentes do showmício privado serem já partidários do candidato não é tão relevante, porque, se fosse assim, não seria necessário o showmício para arregimentar esses adeptos. A verdade é que a realização do evento artístico mobiliza e atrai pessoas que, de outro modo, não viriam à reunião. O candidato que não tem como realizar o showmício fica privado dessa ferramenta, inclusive para os seus adeptos, como também deste mecanismo de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. Assim, não apenas o texto expresso, mas a ratio legis proíbe qualquer evento de arrecadação executado por terceiros, que não o próprio candidato ou o seu partido. Outro sim, se a realização do evento tem por objetivo a arrecadação de recursos para a campanha, ela reflexamente produz o mesmo efeito de desequilíbrio,
pois proporciona ao candidato uma fonte de arrecadação da qual outros candidatos podem não dispor, estabelecendo uma corrida por esse tipo de arrecadação e, assim, frustrando a finalidade de barateamento das eleições. De resto, essa proibição não está isolada. Ela está ao lado de outras semelhantes, tais como a vedação de transmissão ao vivo por emissoras de rádio e TV das prévias partidárias, Lei 9.504/97, artigo 36A, parágrafo 1º, incluído pela Lei 13.165 de 2015. B. A vedação da colagem de propaganda eleitoral em veículo automotor, com algumas exceções, Lei 9.504/97, artigo 38, parágrafo 4º, incluído pela Lei 12.891 de 2013. C. A vedação da confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Lei 9.504/97, artigo 39, parágrafo 6º, incluído pela Lei 11.300 de 2006. Em todas essas proibições, há algum grau de restrição de um direito fundamental. Mas isso não implica qualquer inconstitucionalidade, porque a restrição é proporcional e adequada para o fim de tutelar a lisura do processo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal já teve a ocasião de chancelar algumas medidas legislativas e até mesmo administrativas que criaram restrições à propaganda eleitoral, com o intuito de evitar a captação da vontade do eleitor de modo subreptício. Assim, por exemplo, na ADI 2278, o tribunal considerou que não seria inconstitucional ato do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que vedou a utilização de simuladores de urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. Ementa: propaganda eleitoral, simulador de urna eletrônica, resolução número 6 de 2000 do TRE do Estado de Pernambuco. Constitucionalidade: determinação para aplicação da sanção penal do artigo 347 do Código Eleitoral. Inconstitucionalidade: não ofende a Constituição Federal, ato normativo de Tribunal Regional Eleitoral, que veda a utilização de simuladores de urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. Contudo, a determinação para aplicação da penalidade estabelecida no artigo 347 do Código Eleitoral aos infratores do comando normativo em análise ofende competência da União para legislar sobre direito penal. Artigo 22, inciso 1 da Constituição. Ação direta julgada parcialmente procedente. ADI 2278, relator o ministro Eros Grau. Redator para o acordo, ministro Joaquim Barbosa, pleno, julgado em 15 de fevereiro de 2006. Na ADI 956, discutiu-se a constitucionalidade de lei que impôs que todas as filmagens de propaganda eleitoral para fins de veiculação no horário eleitoral gratuito fossem feitas em estúdio, vedando-se tomadas externas. O tribunal considerou que essa proibição estava dentro do espaço de movimentação do legislador ordinário. Verbes: a ação direta de inconstitucionalidade, propaganda eleitoral gratuita, artigo 76 da Lei 8.713 de 93, artigo 220 da Constituição Federal. O horário eleitoral gratuito não tem sede constitucional. Ele é, a cada ano eleitoral, uma criação do legislador ordinário, que tem autoridade para estabelecer os critérios de utilização dessa gratuidade, cujo objetivo maior é igualizar, por métodos ponderados, as oportunidades dos candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento de expor ao eleitorado suas propostas. Ação direta julgada improcedente. ADI 956, relator Francisco Rezec, Tribunal Pleno, julgada em 1º de julho de 94. Na verdade, são bastante complexos e cambiantes os desafios para proteger a liberdade do eleitor contra a manipulação furtiva de sua vontade. E são muitas e sutis as estratégias por meio das quais o poder econômico pode imiscuir-se no processo eleitoral. Agora mesmo, com as novas tecnologias da informação, ainda estão os legisladores a tentarem compreender os mecanismos engenhosos por meio dos quais são produzidas interferências nos processos cognitivos das pessoas para obter certas condutas do eleitorado. Nesse contexto, é inconveniente que o judiciário venha interferir nas soluções legislativas pontualmente concebidas, sem que haja demonstração cabal de que algum direito fundamental foi suprimido completamente. Tenho para mim, senhor presidente, que em casos nos quais o legislador encontra uma resposta técnica de escala microscópica para um problema no mundo real, que vai aos menores detalhes desse problema, não cabe ao tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, desarranjar a solução legislativa.
sob fundamentos de autoindagação constitucional, sobretudo se não há demonstração concreta de prejuízo a direito fundamental. Parece-me que aqui devemos adotar aquela postura que os americanos chamam de constitutional avoidance, esquiva ou evasão constitucional, permitindo que a atividade legislativa possa brotar e desenvolver-se livremente, dentro de um amplo quadro de opções e deixando aos tribunais locais a tarefa de arbitrar conflitos específicos em torno da aplicação dessas normas. Com isso, penso que evitamos a banalização do debate constitucional, que traz prejuízos para o desenvolvimento orgânico da democracia. Essa diretriz interpretativa prudencial, que tem como fonte primitiva o julgamento do caso Ashwander versus Tennessee Valley Authority, 297 US 288, 1936, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, parece inteiramente oportuna para momentos de grande impasse político. Como disse o Justice Brandeis, no referido julgamento, nenhum ramo do governo pode interferir na atividade do outro sem perigos. Acredito que essa posição é particularmente necessária quando se trata de avaliar regras restritivas de propaganda eleitoral, definidas pelos próprios players do jogo político. Ora, tais regras constituem preceitos de autodisciplina dos atores políticos. A intervenção judicial numa norma como essa é inconveniente, com a devida vênia, porque desmancha o já frágil equilíbrio de forças necessário para a formação de consensos no parlamento. Intromissões desse tipo de arranjo acabam induzindo um ciclo infinito de novas demandas, conforme as minorias das casas sintam-se frustradas com cada decisão em que sua posição não é vencedora. Por isso, o melhor mesmo, ao meu sentir, e pedindo a mais respeitosa vênia daqueles que pensam de forma diferente, é preservar as soluções legislativas que não sejam manifestamente contrárias à Constituição, como no caso dos autos. Ante o exposto, senhor presidente, sem antes elogiar o profundo voto do eminente relator e pedindo à sua excelência a mais respeitosa vênia, eu julgo improcedente a ação direta e proclamo a plena constitucionalidade dos artigos 23, parágrafo 4º, inciso 5, artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97, acrescidas pelas leis 11.300 de 2006 e 3.488 de 2017. É o voto. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência está habilitado a votar? Vamos lá. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde novamente, presidente. Eu já cumprimentei todos, só peço escusas que parece que eu esqueci de cumprimentar o doutor Aras. De início, fica aqui o meu cumprimento ao nosso eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Cumprimento também o doutor Daniel Sarmento, que se encontra na tribuna virtual. Presidente, como já dito tanto pelo eminente ministro relator, quanto pelo eminente ministro Nunes Marques, aqui são dois os pedidos, dois pedidos diversos. Diria diretamente e secamente no texto da lei, para que seja declarada a inconstitucionalidade da vedação que prevê a vedação de showmícios e congêneres para propaganda eleitoral, quando não houver pagamento de cachê ao artista, nos termos do artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504. Diz o parágrafo 7º do artigo 39, é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. E a segunda, uma interpretação conforme, o segundo pedido, é para que seja realizada uma interpretação conforme ao artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5º da referida lei, para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a validade de apresentações artísticas, e aqui é que se faz, ou se pretende fazer uma divisão, não em eventos ou reuniões eleitorais,
mas em apresentação artística em eventos de arrecadação para campanha eleitoral. Cita aqui a interpretação conforme o artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5º, que expressamente permite pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nessa lei. E as doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada do artigo 22 dessa lei, por meio de comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Aqui, presidente, em relação ao primeiro ponto, a realização de showmícios, como já foi muito bem destacado, tanto pelo eminente ministro relator quanto pelo ministro Nunes Marques, essa vedação ela tem como finalidade evitar violação aos princípios da isonomia nas eleições. Aqui eu afasto, e até para ganhar o tempo da corte, afasto qualquer alegação de que haja nessa, pode até, como outras respeitáveis posições podem entender, pode eventualmente existir ferimento a outros princípios constitucionais, mas a questão da liberdade de expressão, aqui não há uma vedação à liberdade de expressão, porque não se veda, em momento algum, que o artista, o cantor, a cantora, né, o compositor, que ele se manifeste livremente, que manifeste a sua opção eleitoral. Não há aqui que ele diga, eu apoio o candidato A, eu apoio o candidato B, não há nenhuma vedação. Aqui o que se pretende, e após um longo histórico de comícios, showmícios no Brasil, e basta dizer, presidente, colegas, que depois que acabaram os showmícios, acabaram também as grandes reuniões políticas. Essa é a verdade. É muito difícil uma reunião durante a campanha, reuniões gigantescas. Elas eram realizadas com inúmeros artistas cantando, shows, não raras vezes todos pagos, para atrair o público. Então, essa finalidade de atração ao público, atração ao eleitor, em virtude desta finalidade, o Congresso Nacional entendeu por bem fazer uma vedação para evitar uma desigualdade na disputa eleitoral. Uma desigualdade, inclusive, do ponto de vista remuneratório, de bens, né, de dinheiro. Vejam, aqueles que têm maior... Isso antes era mais patente, mas mesmo agora aqueles que têm um maior fundo partidário poderiam contratar shows muito mais chamativos para o eleitorado do que aqueles que têm um menor fundo partidário. Nós estaríamos, na verdade, aqui repisando o princípio básico do capitalismo, e do capitalismo mais selvagem: o dinheiro chama dinheiro. O dinheiro chamaria voto aqui. E essa é a verdade. Não se trata, e eu falo com absoluta tranquilidade, porque no Tribunal Superior Eleitoral, várias vezes, critico reiteradamente normas eleitorais ou interpretações eleitorais paternalistas que retiram do eleitor uma possibilidade mais plena de escolha, ou ainda presumem que o eleitor não tem uma capacidade de discernimento, mas aqui é inegável que os showmícios, os grandes acontecimentos, tinham uma influência eleitoral. Aqui não se trata de uma análise, diríamos, pré-conceituosa, mas sim pós-conceituosa, e o próprio Congresso Nacional fez essa análise. A questão de ser remunerado ou não também não me parece que tenha grande diferença nesse primeiro tópico, até porque é muito difícil. Veja, eu diria que no mundo real é absolutamente impossível dizer que não haja nenhuma forma de remuneração ou gasto.
Não é verdade, e digo como alguém que já participou de atividades políticas eleitorais, não é verdade que a mesma estrutura para um candidato falar é a estrutura para se fazer um showmício. Isso não é verdade. É uma outra estrutura de som, uma outra estrutura de deslocamento de, eventualmente, instrumentos musicais. Há todo um gasto, há todo um valor acrescido nisso. Não é o mesmo gasto. Não dizer que é absolutamente gratuito o cachê, eventualmente. Aí sim. Mas que isso eleva o custo e, consequentemente, quem tem mais possibilidades econômicas teria mais possibilidades de chamar esse show, mícios ou congêneres, essas apresentações, não, realmente, me parece aqui, com razão, tanto o parecer, a manifestação da AGU, quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República, que salientou que, como pressuposto da livre concorrência entre os partidos políticos e a exigência do modelo democrático, representativo e pluripartidário, o princípio da igualdade de chances legitima, e aqui me parece realmente legitimar, a imposição de restrições legais à propaganda política eleitoral, entre as quais se inclui a vedação da realização de showmícios para promoção de candidatos ou agremiações partidárias durante o processo eleitoral. Então, é uma restrição, obviamente que é uma restrição, mas é uma restrição proporcional, adequada, pertinente para se garantir uma finalidade importantíssima, que é o equilíbrio na disputa eleitoral. É inegável que, obviamente, não se pode afirmar que aquele que vai ou ia antigamente num showmício de grandes cantores de um determinado candidato, ele vai votar nesse candidato só por causa disso. Não é automático, mas há uma atratividade maior. E há, na ciência política, toda uma análise que grandes comícios, grandes shows incentivam o eleitorado e principalmente aqueles indecisos a tendência de votar dentro do que se aplica também aqui em shows, chamado efeito manada. Então, há se tomar cuidado com isso, como foi a legislação e que vem sendo aplicada sem maiores problemas. A norma tem realmente como objetivo regular a forma da propaganda eleitoral. E claramente tem a tentativa de evitar que candidatos com maior poder econômico tenham vantagens na disputa eleitoral. Para garantir o que todos queremos sempre, a tomada de decisão livre do eleitor, sem um direcionamento, sem a tentativa, uma tentativa artificial de influenciar o eleitor, afastando assim o princípio básico e mais importante nas votações, a igualdade de condições e a paridade de armas entre os candidatos no pleito eleitoral. E se verificarmos, e não vou ler aqui, presidente, para não gastar o tempo do plenário, se verificarmos a exposição de motivos, as justificativas no PL 275 de 2005 do Senado, que resultou além das alterações legais promovidas na legislação eleitoral, vamos verificar que realmente foi essa a finalidade pretendida pela lei. E se é verdade que torna as eleições menos digamos, atrativas, a campanha eleitoral menos atrativa do ponto de vista artístico, mas também torna mais igual do ponto de vista político, do ponto de vista do que realmente vai interessar, da mensagem a ser passada ao eleitor. Então, aqui, com essas razões, essa primeira parte acompanha integralmente o meu eminente ministro relator. A interpretação conforme
do artigo 23, eu diria que faltou aqui no pedido, essa interpretação também teria que ser realizada em relação ao próprio parágrafo 7º do artigo 39, que veda essas possibilidades em reuniões eleitorais. Obviamente, eventos de arrecadação de campanha são reuniões eleitorais também. Então, um evento de arrecadação é uma reunião eleitoral. Mas aqui há uma diferença, e já desde logo digo que, pedindo todas as vênias à divergência lançada pelo eminente ministro Nunes Marques, vou acompanhar o eminente ministro Dias Toffoli, o relator. Há uma diferença. Há uma diferença porque quem vai ao evento de arrecadação, como muito bem salientado pelo eminente ministro Dias Toffoli, e quem paga para entrar ou colabora, é aquele que participa da vida política daquele candidato, ou é um eleitor do candidato. E nós estaríamos aqui, sim, a restringir, a meu ver, sem uma finalidade ilícita, seria uma restrição, ao meu ver, inconstitucional, uma restrição ao mundo artístico. Porque é possível, isso ocorre muito, jantares de arrecadação de campanha. Ninguém diz que não é possível um jantar de arrecadação de campanha. E é possível, e já ocorre, jantar de arrecadação de campanha com um chefe de cozinha famoso. Ele pode, ele é um artista também, mas é um artista da culinária. Em virtude dele ser um artista, quem quer participar desse jantar de arrecadação paga mais. Olha, paga mais por quê? Pelo valor agregado do chefe de cozinha naquele jantar. É possível, e várias vezes isso ocorre, almoços ou jantares de arrecadação, onde há gratuitamente uma palestra de uma grande personalidade. Às vezes, inclusive, uma grande personalidade estrangeira no mundo político. E isso agrega um valor àquela reunião, e ao agregar o valor à reunião, permite que aquele partido político, que aquele candidato, pela adesão a essa reunião, a esse jantar, a esse almoço, que esse candidato possa cobrar mais. Olha, é um artista também, é um artista intelectual. Do mesmo modo que é um artista do ponto de vista culinário, outro artista do ponto de vista intelectual. E por que não? Os demais artistas não poderiam também participar, já que tem a sua preferência política em determinado candidato, auxiliando para que essa reunião de arrecadação de campanha, daqueles que já iriam apoiar, essa reunião seja mais proveitosa. Não me parece que haja possibilidade de fracionar a interpretação que permite palestrantes, ou seja, artistas intelectuais, artistas culinários, e não permita do ponto de vista musical, por exemplo. Qual seria a diferença? O chamariz, aqui no bom sentido, o chamariz do candidato para, não necessariamente do ponto de vista numérico, porque quem vai já o apoia, quer colaborar, mas o chamariz do ponto de vista econômico de mais arrecadação, e é para isso que o jantar, o almoço, a reunião de arrecadação existe, é aquele artista. Então, não me parece que haja aqui a impossibilidade de se dar uma interpretação conforme. E também, como bem salientado pelo eminente ministro relator, e eu venho defendendo isso há muito tempo, nós temos que achar um meio termo
de financiamento de campanhas. O Brasil hoje vive de financiamento quase que absolutamente público. Financiamento de campanha é público. Esses eventos de arrecadação são poucos aqueles que vão realmente. E quem vai é porque apoia mesmo. Exatamente essa é a diferença da primeira impugnação. Ninguém que foi a um jantar, a um almoço, a uma reunião de arrecadação de campanha está em dúvida em quem vai votar. Aquilo não é um chamariz para atrair um eleitor indeciso. É uma tentativa de complementação para o dinheiro para a campanha. Nós precisamos, de uma forma ou outra, e sempre o mundo político pensa nisso, mas não se achou no Brasil ainda uma fórmula, até em virtude da questão cultural. A pessoa física, dificilmente, pouquíssimas pessoas físicas fazem doações de campanha, porque os valores são bilionários dos cofres públicos. Então, ou nós barateamos as campanhas, ou nós precisamos verificar alguma fórmula de incentivar doações privadas. E uma delas é exatamente essa, das reuniões de arrecadação que se leva um cantor, se leva um chefe de cozinha, se leva um palestrante. As preocupações do nosso eminente decano, o ministro Gilmar Mendes, são preocupações importantes, não só para se evitar aqui lavagem de dinheiro nessas Um segundo questões, mensalão, né? Um segundo mensalão, para também se evitar, e essa foi uma questão muito importante trazida pelo ministro Gilmar Mendes, porque a pessoa jurídica, os artistas, cantores, são pessoas jurídicas hoje. Então, também, isso deve ser fiscalizado, mas fiscalizado a posteriori, me parece. Não me parece que isso impeça uma interpretação conforme, que autorize, nos termos que o eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, colocou em seu voto, autorize essa possibilidade dentro da regulamentação legal, dentro dos limites legais. O valor, aqui talvez a minha única discordância com o que foi levantado em termos de fiscalização do ministro Gilmar Mendes, o valor, realmente, isso pode ser relativizado, porque assim como um grande advogado, às vezes, faz pro bono, também um grande artista pode fazer pro bono porque acredita muito naquele candidato. Ah, mas ele cobrou para cantar no show lá do... Show da onde, ministro Barroso? Você conhece do Canecão? Existe o Canecão ainda? Infelizmente acabou. Não, do ex-Canecão, ele cobrou R$300 mil. Tudo bem, mas aqui é uma reunião fechada. Ele cobraria um outro valor, a doação seria um outro valor, porque seria pro bono. Então, há necessidade realmente de se fiscalizar a posteriori, mas não me parece que isso impeça a interpretação conforme concedida pelo eminente ministro Dias Toffoli. Com essas considerações, presidente, acompanho integralmente o eminente ministro relator, pedindo vênia à divergência lançada pelo ministro Nunes Marques. O ministro Dias Toffoli votou parcialmente procedente. É assim que Vossa Excelência vota também. Exatamente. Presidente, só para... Pois não, ministro Gilmar? Só para, na sequência do que falou o ministro Alexandre, só para lembrar que a lei é expressa em relação à valoração desse serviço, ao estimar em R$40 mil. Nós sabemos aí que os valores ultrapassam em muito, né? E a rigor, se esse argumento for aceito, certamente outras questões ligadas à jurisprudência eleitoral sobre os serviços também poderão, outras questões também poderão ser igualmente suscitadas. Eu estou preocupado com o conjunto da obra
e suas consequências. Para não falar das experiências brasileiras, eu me lembro que em Portugal há um escândalo envolvendo o Banco do Espírito Santo, o chamado Banco do Espírito Santo, e em que diretores doaram para candidatos à presidência da República e depois receberam um bônus correspondente àquele valor que tinha sido doado. Na verdade, era um tipo de doação indireta feita pela pessoa jurídica. Então, eu imagino, por exemplo, aqui, só fazendo, ainda não estou votando, mas só suscitando essas indagações, tendo em vista as consequências. Eu imagino, por exemplo, que uma empresa possa comprar os ingressos todos de um almoço, o chá dançante com música, ou de de uma pequena reunião em que haja 5.000 pessoas, não é? Distribuir aos seus empregados, não é? E, portanto, ainda que eles possam ir ou não, eventualmente, mas veja que isto já resulta num tipo de financiamento pela pessoa jurídica. Eu concordo com o ministro Alexandre, e todos sabem do meu voto em relação à questão da pessoa jurídica. Ao contrário até do posicionamento do ministro Dias Toffoli, talvez aqui nós devêssemos ter trabalhado, e talvez antes mesmo o Congresso já devesse ter estabelecido algum tipo de limite. Mas essa é uma discussão passada. Eu estou só suscitando os problemas que nós podemos ter a partir dessa abertura. A arrecadação aqui pode ser, em muitos casos, muito mais elevada do que aquela do fundo partidário e muito mais valorizada, e certamente as forças políticas que estão devidamente articuladas vão lograr, de alguma forma, engendrar, desenvolver práticas nesse sentido. Acho que o debate é extremamente relevante e importante, e todos nós estamos de acordo de que é preciso encontrar sistemáticas de financiamento do sistema político eleitoral. O ministro Toffoli sempre fala sobre isso, dizendo que isto é básico, na verdade é o financiamento da própria democracia, e todos nós percebemos, mas a mim me parece que, num olhar assim de leigo, nós já vislumbramos uma série de possibilidades de que isso acabe por estimular, primeiro, a relativização da proibição do financiamento de pessoa jurídica. Né? E estamos também superando, de alguma forma, o ministro Alexandre observou bem, a coisa do valor do serviço. Se nós sabemos que um dado artista, durante todo o ano, cobra por um show alguma coisa, e eu não estou falando nada de extravagante, de R$500 mil o show, esse é o valor da doação que ela está dando. Pode? Mas se poderá aqui, porque a comparação com o palestrante não vem a pelo, a não ser que nós estivéssemos falando hoje do Obama, do Steve Jobs, né? já tristemente falecido. Mas, digo, afora isso, em geral, teremos pessoas muito brilhantes que podem animar aí um encontro eleitoral, mas isto não vai... mas nós estamos a falar de algo que pode ter uma repercussão enorme e que pode estimular práticas que logo extravasam. Já nós vamos estar discutindo aspectos apenas de ajuda e auxílio eleitoral, a adesão a dado candidato, mas talvez nós estejamos aqui abrindo portas e janelas para fraudes.
posteriori, diz o ministro Alexandre, isso poderá ser verificado. E aí nós vamos trazer toda essa insegurança jurídica a propósito de eventual abuso de poder econômico, por exemplo, o que também não se deseja no contexto geral. De modo que eu queria fazer só essas ponderações, à guisa mais de provocação e reflexão. Eu sei que já estamos adiantados no horário, né, para fins de uma reflexão. Talvez a gente esteja abrindo a caixa de Pandora em relação ao próprio financiamento, à proibição do financiamento de pessoa jurídica, porque certamente haverá esse tipo de participação. Certamente já hoje ocorre. Esse fenômeno que eu descrevi, do Banco do Espírito Santo, certamente hoje ocorre, em que diretores recebem um estímulo da pessoa jurídica para fazerem a doação para um dado candidato, canalizar. Isso é algo muito simples para não ser pensado. E por isso que eu gostaria de deixar essas ponderações. Certamente nós vamos ter que continuar amanhã, mas só para uma reflexão. É isso, sem contar que houve uma majoração expressiva, né, do fundo eleitoral, né? Não, e temos, como Vossa Excelência sabe, inclusive partidos que não se estruturam, não têm a estrutura partidária, não gastam com a burocracia partidária e guardam também o fundo partidário, aquilo que os mantém. Portanto, além do fundo eleitoral, então tem até essa discussão sobre esse aspecto. Nós sabemos disso, em que há um fenômeno hoje de cooptação de parlamentares. Isso é dito de maneira muito clara, porque se garante, por exemplo, que um candidato de um dado partido à reeleição parlamentar receba 3 milhões de apoio. Presidente, Vossa Excelência me permite uma... Congelou. Pode... Mas aqui congelaram todas as imagens. É verdade. Inclusive a minha com a mão levantada. Né? Eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência, só. Está tentando se levantar. Não. É que caiu. Agora voltou aqui, né? Caiu a internet, né? Voltou todo mundo, né? Não, mas agora voltou. Já voltou, estão conectando. Aqui também voltou. Voltou, né? Então, o ministro Gilmar deixou essas observações e o ministro Fachin gostaria de fazer alguma observação, ministro Fachin? Presidente, creio que, como a sessão prosseguirá no dia da manhã, eu farei as observações por ocasião do meu voto, eis que já chegamos no horário regimental, a partir dessas ponderações todas muito pertinentes que acabamos de ouvir. Muito obrigado. Tá bom. Então, agradecendo a participação dos eminentes colegas, ministros. Pois não. Sem áudio. Agradecendo a participação dos eminentes ministros, senhores advogados, vamos então prosseguir com o julgamento na tarde de amanhã. Então, aos nossos colaboradores também, meus agradecimentos. Declaro encerrada a sessão.